Fala galera vascaína, já vou começar esse vídeo com uma enquete. Quero saber o seu comentário, vai ser muito importante para esse vídeo. Eu quero saber sua opinião sobre dois jogadores. Eu sei que o time do Vasco aí inteiro, né, o torcedor vascaíno tá revoltado, mas quero saber dois jogadores, a sua opinião. O que você acha de Coutinho e Payet saírem do Vasco no meio da temporada? Porque o contrato deles vão se encerrar. Você acha aí que o Vasco deve renovar com Coutinho e com Payet? Na minha opinião, já vou deixar a minha aqui, eu quero saber a sua nos comentários do vídeo. Para mim, os dois têm que ir embora. Não estão rendendo o valor que os dois estão recebendo no Vasco. Tirando os dois ali, cara, um salário de mais de 3 milhões. Com o salário do Coutinho e o salário do Payet. Então, com certeza dá para o Vasco reforçar esse elenco fraco, né, para essa temporada, tirando esses dois jogadores do elenco. Quero saber sua opinião. Claro que não estou colocando aqui a responsabilidade e a culpa somente nesses dois jogadores, porque a gente sabe, né, que o erro começou lá atrás, desde quando o ex-presidente do clube entregou o Vasco na mão da 71 e entrou agora o presidente aí, que se diz vascaíno, mas até agora nada fez pelo Vasco, a não ser, né, ter tirado a 71 do controle associativo do Vasco. Beleza, galera? Bora lá começar com as notícias do Vasco, depois aí da derrota no Clássico, né? Vergonhosa aí para o Flamengo. O Flamengo não humilhou o Vasco em goleada, né? Mas humilhou em campo. O Flamengo passeou 2-0 completamente fácil. No segundo tempo, o Vasco tentou jogar alguma coisa, mas olha, eu vou trazer aqui os comentaristas, vamos trazer aqui novidades aí sobre reforço que está chegando no Rio de Janeiro nessa semana, já para assinar com o Vasco. Está praticamente tudo certo, porque jogador é praticamente dado, né, e jogadores aí livres no mercado, com certeza essa diretoria consegue contratar, né? O executivo fraco do Vasco, que era para ser demitido, ainda está tentando contratar jogador, né? E vai permanecer no Vasco, assim como outros, né? Saiu aí a informação que o Felipe é os olhos do Pedrinho dentro do Vasco, dentro do futebol do Vasco. Então, os dois são cegos, né, galera? Que, pelo amor de Deus, o time do Vasco hoje em campo dá nojo no torcedor vascaíno de assistir a partida do Vasco. Tem um jogo importante da Copa do Brasil, mas vamos lá falar um pouquinho aí. Vou trazer o Lucas Pedrosa, né, falando sobre esse clássico entre Vasco e Flamengo, vergonhoso para o Vasco, mais uma derrota para o Flamengo. Bora acompanhar. No primeiro tempo, o Vasco fez uma partida constrangedora, sem ter válvula de escape. Isso também não é culpa só dos jogadores e do técnico, é muito mais culpa da diretoria, porque o Vasco não tem jogadores de ataque. Então, toda hora que o Flamengo fazia essa pressão alta, os laterais eles ficavam pressionados e eles não conseguiam ter válvula de escape sem ser pelo meio. Então, a única jogada que o Vasco conseguia ter era pelo meio. E aí, o grande problema do Vasco no primeiro tempo foi justamente esse setor. As partidas que o Hugo Moura, que o Tietê, que o Coutinho fizeram, junto com o Matheus Cocão, foram partidas vergonhosas. O Vasco teve a exposição sem a bola e com a bola o Vasco estava com medo de jogar. A bola estava queimando no pé desses jogadores. Horroroso. E eu falo aqui novamente, para mim o Hugo Moura foi o pior disparadamente do primeiro tempo, mas isso também é aliado ao Tietê, que se escondeu da partida no primeiro tempo para poder fazer essa saída de bola. O Cocão era o único que tentava errar e acertava, mas pelo menos tentava. E obviamente foi prejudicado por isso também. E o Flamengo só não saiu com um resultado melhor no primeiro tempo porque a dupla de zaga, por incrível que pareça, do Vasco, o João Vitor e o Lucas Freitas, fizeram boas partidas. O Vasco perdeu o jogo e a dupla de zaga foi a melhor notícia que o Vasco teve nessa partida contra o Flamengo. Então, o primeiro tempo foi vergonhoso realmente, principalmente pela atuação também do Felipe Coutinho, que é um jogador que teoricamente tem que chamar a responsabilidade, e ele errou absolutamente tudo. O único jogador que ainda se indigna, os únicos, né, foram justamente quem discutiu no primeiro tempo. O Léo Jardim e o Verratti, que são os dois jogadores do Vasco que representam essa camisa. O que rolou ali naquele bate-boca deles? Foi só uma questão de bola longa. Questão de bola longa, porque o Léo Jardim pega a bola e toda hora ele estava rifando a bola. E o Verratti não queria isso. O Verratti queria justamente que rifasse a bola nele, porque ele estava ganhando todas as bolas do zagueiro do Flamengo. Só que o problema do Vasco é que não tem aproximação. E o primeiro tempo foi desastroso, além da ótima atuação do Flamengo. Já na segunda etapa, o jogo foi completamente outro.
nos 20, 25 minutos iniciais, eu nem digo que o Flamengo baixou, não. O Vasco voltou diferente pro segundo tempo. O Vasco jogou muito melhor do que o Flamengo no segundo tempo durante esses 20, 25 minutos e poderia ter empatado a partida. Dominou o time do Felipe Luiz, por quê? Porque o Carille não mexeu na equipe, mas ele mexeu na formação do time. Ele colocou um 3-6-1, porque ele volta o Hugo Moura pra zaga, o Hugo Moura faz essa parte central com o João Vitor e o Lucas Freitas saindo, ele espeta o Pumita e o Paulo Henrique e o meio começa a jogar. Tietchan começa a aparecer, Coutinho começa a aparecer, principalmente o senhor Lucas Zucarelli. O Zucarello melhorou bastante, né, o time no segundo tempo. Cara, o time do Vasco totalmente apático, parecia que não tá disputando o clássico, né? E esse treinador aí já tem uma parcela de culpa, tá? Porque ele fica passando pano, né, seu Fábio Carille? Cara, você pega um treinador do Santos, que foi campeão da Série B, questionado no Santos, né? E que o cara vivia dizendo que ele jogava na frente, que jogava pressionando, fazendo pressão ao adversário. Aonde que o Vasco joga fazendo isso? O Vasco é todo tempo time apático, entendeu? Cara, esse time do Vasco aí, cara, precisa com certeza de um novo treinador, o Vasco precisa de um novo dirigente, precisa de um novo comandante aí em relação à presidência, porque Pedrinho não tá dando, o torcedor já não aguenta mais, né? Um ano seu no controle do Vasco, o torcedor já não tá aguentando mais. Então, pelo amor de Deus, né? Então, o torcedor já perdeu tudo quanto é paciência, já não tem paciência o torcedor do Vasco, né, galera? Agora vamos trazer aqui relação a novidades aí em relação à contratação, por mais que o torcedor não acredite, né? Mas como eu disse, jogador aí que não é, né, jogador bom, eles contratam. Pode ter certeza que esse jogador aqui já tá assinado com o Vasco e tá chegando no Rio para ser o novo reforço do Vasco. O Pedrosa trouxe essa informação aí. O Vasco já alinhou com o próprio atleta o salário, já teve o aceite aí do clube russo, Kliria Sovetov, que é um time da Rússia lá que o Garrett estava jogando, um jogador de 24 anos, era uma promessa do futebol argentino, canhoto, bom jogador, né, tecnicamente, e o Vasco está na expectativa aí dos últimos detalhes para assinar esse contrato. Enquanto não está assinado, não está fechado, mas a expectativa do Vasco da Gama é que ele já possa viajar aí para o Brasil nos próximos dias e ser um novo reforço. Tem outro jogador também que o Vasco está interessado, que é o Lloyd Augusto. Eu já falei aqui, já acertou com o jogador, mas não aceitou com o clube da Turquia ainda. Então não está encaminhado, não está próximo de ser anunciado, não está próximo de ser contratado. Ele até jogou no último final de semana, foi expulso, mas fez um bom jogo no final. E o Vasco da Gama, nesse momento, tenta ainda convencer o Alanyaspor dessa contratação. Então, por enquanto, o Garrett está muito mais próximo do que o Lloyd Augusto. O Vasco já... disse aí que o Lloyd provavelmente não venha, que vai melar a situação do Lloyd. Pelo amor de Deus, né? Como eu disse aqui, muita gente vai falar, ainda não assinou, eu não acredito. Cara, tá contratado, o Benjamin Garrett tá contratado, até porque, como eu disse, jogadores fracos, jogadores desconhecidos, né, quase de graça, com certeza o Vasco consegue contratar. Então pode dar essa negociação concretizada. O Vasco está trazendo aí Benjamin Garrett, já está praticamente aí acertado com o Vasco até 2027. Vou trazer o Verratti, né, a entrevista coletiva que ele deu, né, depois do jogo aí, né, o Verratti assumindo que falta ali rolar muita coisa no Vasco para melhorar. Cara, é complicado, cara. A gente vê um jogo entre Vasco e Flamengo, totalmente esses jogadores apáticos em campo, nulos em campo, e o Flamengo passeando mais uma vez em cima do Vasco, né? É duro ver, cara. Cara, dói, no torcedor vascaíno dói bastante em relação a gente ver mais uma vez o Vasco aí sendo humilhado pro Flamengo, cara. Hoje, boa noite. Boa noite. Eu acho que o primeiro tempo foi muito ruim. A gente tem que ter muita autocrítica. Primeiro tempo a gente jogou sem vergonha. E segundo tempo a gente melhorou, mas não nos alcançou. Eles têm um time muito qualificado. A gente fez um grande esforço, mas tem que seguir trabalhando. Tem que ser humilde, tem que trabalhar mais, tem que ter mais sacrifício e tem que melhorar muito. No final foi a gente sentou de respeitar por lo que o jogador dele fez, mas foi parte do jogo. Fez aqui. A gente tem que ter muita autocrítica, muita vergonha para melhorar. Estamos numa fase ruim, tem que fazer-se responsável a gente e trabalhar o doble para devolver a nossa torcida o que merece. Hoje, boa noite. Tá complicado, né, galera? O Verratti ele tentando,
o time completamente sem ataque, como sempre, né? Aquela velha história que o torcedor vascaíno já sabe. E agora eu vou trazer aqui o flamenguista falando aí em relação ao Wesley, né? Da provocação que teve, que os jogadores do Vasco, engraçado, né? Partir para cima do Wesley para querer brigar, né? Por causa ali que ele esnobou, né? No jogo, provocando. Só que na hora que o Wesley pegou a bola, né? Para tocar lá pro Cebolinha para fazer o gol, ninguém pegou o Wesley, ninguém bateu no Wesley, né? Então, jogadores do Vasco, ridículo, até nisso, né? Pelo amor de Deus. E o flamenguista aí falou. Eu comecei a acompanhar futebol, eu via o Edmundo rebolar na frente do Gonçalves, eu via o Romário chegar na torcida rival e ficar provocando. E isso durante o jogo. Então eu, particularmente, não acho nenhum problema o Wesley fazer isso. Agora, por outro lado, se um dia fizerem com ele, que ele também não reclame. Eu acho que você na hora de provocar, beleza, mas você também tem que saber ser provocado. Eu também não acho errado os jogadores ficarem irritados, irem cobrar o jogador rival, porém eles precisam entender que eles correm risco de serem expulsos também e acabar prejudicando o Vasco. Eu acho que avançar a briga como aconteceu com o Botafogo. Pois é, como aconteceu com o Botafogo. Quente, vira uma bola de neve. Eu não acho errado, muito pelo contrário, o Ronaldinho Gaúcho vivia fazendo isso e a gente sempre elogiou aqui. Se o Neymar faz isso, todo mundo vai elogiar. Inclusive, tá muito chato o futebol por conta disso, porque o garoto faz isso e muita gente está criticando. Eu, particularmente, não acho errado, não acho falta de respeito, pelo contrário. Mas, repito, se um dia fizerem com ele, que ele também não reclame, tem que saber ser provocado também. Eu comecei a acompanhar. Cara, e aí, o que vocês acham desse comentário aí do Vene Casagrande? Acha que ele tá certo? Quero saber sua opinião. Sua opinião vale muito aqui para o nosso canal. Então bora lá que eu vou deixar aqui, né, para você deixar a sua opinião para mim te responder nos comentários do vídeo. Beleza, galera? Então confira os relacionados do Vasco para o jogo contra o União. Cara, o torcedor do Vasco tá preocupado com o União do Mato Grosso. É brincadeira. É brincadeira. O torcedor tá preocupado. Os relacionados são esses daí, ó. Disse que o Vasco poderia colocar um time alternativo, mas colocou ali, né, os jogadores que são considerados titulares, estão ali, né, relacionados. Ryan também tá relacionado, Souza, né, pelo amor de Deus. Tietê, que até agora não vi futebol nenhum nesse cara, né. Maurício Lemos foi relacionado. Cocão, horroroso esse jogador, voltou e pior do que a temporada passada. Vitor Luiz, que parou de jogar futebol. Alex Teixeira, que pelo amor de Deus, melhor ficar de fora. E Coutinho, que... Payet, meu Deus do céu. Payet tá relacionado aqui, deixa eu ver se o Payet tá relacionado. Tá relacionado também, é outro também. Então vai todo mundo, galera. O bonde inteiro vai. Time horroroso do Vasco vai estar em campo aí. E cuidado, hein? Cuidado para não ser eliminado aí. Primeiro jogo da Copa do Brasil. Os caras tá apostando aí em Carioca, que não dá nada da Copa do Brasil. Galera, Vasco enfrenta a concorrência e discute valores para convencer Português Nuno Moreira a aceitar a proposta do Vasco. Tá lá, né? O Vasco ofereceu uma proposta por Casa de Pia. O Vasco sempre procura, né? Contratou aquele lá que voltou, aquele jogador lá. Agora, né? O Vasco tá tentando a negociação, que não é simples, como sempre, né? De acordo com a imprensa portuguesa, o Braga, aquele mesmo time que o Vasco ia pegar o Bruma, tá querendo o jogador também, para reforçar a posição depois que o Bruma saiu, né? Nuno Moreira também é alvo de outro clube aí europeu, né? As conversas com Casa e Pia ocorrem, né? O meio atacante tem contrato com o clube português até junho do ano que vem. Nuno Moreira é um meio atacante revelado no Sport. Está em segunda temporada no Casa e Pia. Jogou 38 jogos com a camisa do clube, 11 gols marcados, 6 assistências na atual temporada. Foram 9 gols, incluindo o Art-Trick na goleada de 5-0 sobre o Amora Futebol Clube. Então, o jogador Nuno Moreira, que demonstrou interesse em vir para o Vasco, né? Vamos ver aí se a negociação vai acontecer. A gente não acredita nada em relação a essa gestão horrorosa e esse amadorismo desse executivo que está lá tentando refugos. Na minha opinião, esse daí até que ainda vai. Se contratar esse jogador, Nuno Moreira, parece um bom jogador. Mas os outros que estão especulando, pelo amor de Deus, um pior que o outro. Beleza, galera? Essa é a minha opinião. Esse é mais um vídeo aqui do canal. Tô deixando bem claro aí pro torcedor as últimas notícias do Vasco atualizadas. Bora lá torcer pro dia melhores do Vasco, hein? Que tá difícil, o torcedor tem se preocupado. E fazer o que, né, galera? A gente vai ter que ver aí, né? Esperar por dia melhores. E ó, o torcedor tem que acordar, hein? Cobrar essa diretoria que tá aí sentada, dizendo que é Vasco. Vasco somos nós, torcedores, que estamos sofrendo com cada dia que o Vasco passa vergonha. Valeu? Galera, fique com Deus e até o próximo vídeo aqui do nosso canal. É difícil até gravar conteúdo do Vasco, hein?
tá complicado. Valeu, galera. Tamo junto.